Eu vou falar de uma história aqui, né, de um testemunho aqui, e vou falar por ordem do que Deus fez, porque diz assim, como se fosse o caminho das pedras esse versículo. Então Deus ele quer nos ensinar o caminho das pedras como se fosse uma ordenança, não uma sugestão, mas a palavra de Deus é uma ordenança para você vencer. E diz assim, ele me invocará, primeiro, ele me invocará, o caminho das pedras. Segundo, eu lhe responderei. Terceiro, estarei com ele na angústia. Quarto, dela o retirarei. Quinto, e o glorificarei. Essa palavra é extraordinária demais. Ela é muito maravilhosa, porque tem 5 coisas aqui dentro de uma permissão de Deus. Nesse versículo bíblico dá para perceber que Deus ele permitiu uma situação que o salmista ia passar. Tipo assim, eu vou ter que permitir isso, mas existe o caminho das pedras e o seu papel no caminho das pedras é apenas um, invocar o Senhor. Então é maravilhoso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus ele permite, né, passarmos por angústia, mas nós devemos saber como nós vamos nos conduzir. A Bíblia está falando que você deve fazer somente uma coisa, invocar o nome do Senhor e Ele vai te responder, Ele vai estar com você na angústia, Ele vai te tirar da angústia e vai glorificar ainda o seu nome. Então nós ouvimos muito também, glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor. Só que aqui fala que Ele também glorifica o nosso nome. Né? Por isso que a Bíblia fala, confundidos e envergonhados serão aqueles que se indignarem contra você dentro de um contexto, de um propósito, de um processo de angústia que Deus tem para você passar. Coisas que estão determinadas para nós criarmos raiz. Né? Então Deus ele livrou Daniel da angústia, não foi fora, foi dentro da cova dos leões. Então ele precisava sentir a angústia, né? A ansiedade, aquele momento difícil. E eu quero falar de um testemunho, por ordem dessa palavra aqui, onde Deus me deu ordem para invocar o nome dele, e eu comecei a invocar o nome dele. E eu cheguei no meu esposo e eu falei, ó, Deus está falando aqui para a gente se posicionar, ficar na posição de atalaia, na torre de vigia, que tem algo para passar, uma angústia, algo estranho. Falei para o meu esposo isso. Parece que ele não deu muito crédito naquele momento que eu falei isso, até que sobreveio o momento difícil, a separação. Deus já tinha falado para mim, se posiciona, que vai vir um momento de angústia, de aflição. Então, o sinônimo da angústia é inquietação, aflição, ansiedade. Então, o inimigo, ele não trabalha para roubar de nós as bênçãos que Deus quer nos entregar, não. Ele trabalha para roubar a nossa estabilidade emocional. Porque quando ele consegue tirar a estabilidade emocional, aquela bênção tal que Deus quer te entregar não vai chegar na sua vida. Porque Deus não vai te entregar nada num contexto de muita angústia, a não ser o livramento do Senhor. Amém? Então você tem que alcançar essa cura, esse nível de equilíbrio nos momentos difíceis. E estarei com ele na angústia. Ele me invocará, eu vou responder, e eu vou estar com ele ali no momento da angústia. Gente, o antônimo de angústia é calmaria, mansidão e equilíbrio. Então Deus quer nos dar equilíbrio, Deus quer tirar nós da angústia. Dela o retirarei, Deus quer tirar você da angústia. A angústia vem, Deus permite, mas Ele quer te tirar da angústia. Deus já tinha avisado meu esposo também através da minha vida que a gente ia passar por um momento estranho no nosso relacionamento e começou a vir a indiferença, uma coisa esquisita, muita obra maligna junto, né? A gente sabia e discernia que tinha obra de feitiçaria para separar a gente. Pai, renova as minhas energias. Todo ladrão de energias, sai da minha vida, vai embora. Em nome de Jesus, todo ladrão de energias, sai daqui, vai embora. Em nome de Jesus Cristo. Deus só vai glorificar o teu nome quando Ele conseguir retirar você da angústia. E quando que Deus vai conseguir te tirar da angústia? Quando você invocar o nome do Senhor. Então parece uma redundância aqui, mas muitas pessoas não entendem isso. Porque quando a angústia vem, a tendência que tem é a gente ficar ansioso, angustiado e aquela coisa dominar a gente. E você não pode ser dominado por isso. Eu lembro que a gente vivia quase se separando, até que teve um dia que chegou o momento da separação, onde o Sérgio ficou uma semana fora de casa, né, na casa da mãe dele,
E nesse contexto envolvia uma batalha espiritual como se fosse um cabo de guerra, sabe? Onde a gente puxava daqui e o inimigo puxava de lá. E muitas vezes, gente, o inimigo da nossa alma nem é o demônio, são pessoas mesmo. Pessoas que dão lugar para o inimigo, pessoas usadas pelo inimigo. Eu tenho uma gratidão muito grande pela vida da minha sogra, que ela entende as batalhas espirituais e é uma pessoa que tem fortalecido muito a vida do meu esposo nos processos que Deus permitiu que ele viesse a passar nesse casamento. Então, o Sérgio foi embora e o desejo do coração de alguém que protege foi respondido. Ele foi embora, ele voltou, ele retrocedeu. Esse cuidado externo, né, sobre a vida do Sérgio fez com que viesse muitas angústias na nossa vida e muita maldade para a gente se separar. E quando ele saiu, Deus ele já estava ali comigo, porque eu já tinha invocado o nome do Senhor. E Deus já tinha me respondido e já tinha me dirigido no que eu deveria fazer e como eu deveria agir. Deus já tinha dito para mim, não deixa a ansiedade te dominar, espera. Então Deus só trabalha para aqueles que esperam no Senhor. E a pessoa ansiosa, angustiada, não deixa Deus trabalhar em favor dela. E Deus disse para mim, não vai atrás do seu esposo, somente espera no Senhor. E aí foi, né? Passou um dia, 2 dias, 3 dias. Para quem sabe do que eu estou falando aqui, de uma separação que traz angústia, parece que isso leva um mês, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, parece um mês. E eu somente orava e buscava o nome do Senhor. E Deus estava comigo naquele momento mais difícil de angústia, porque a separação de um casal equivale à dor do luto, né? E tem bombardeios espirituais na nossa vida que parece aquilo se tornar maior do que traz uma proporção maior do que era para ser dentro de você, como um espírito de destruição muito grande, de separação, porque entra indiferença, entra frieza, e parece que tudo aquilo que o casal construiu em Cristo até ali foi assim, tirado mesmo, desmoronou mesmo e caiu por terra. E eu lembro que eu estava na sala assim, de casa, e as obras malignas, o bombardeio, né, o combate contra a nossa vida estava tão grande, tão forte e tão poderoso que eu senti de verdade isso. Alguém enfiou a mão assim, ó, dentro do meu peito, assim, ó. Eu senti a mão entrando dentro do meu peito e arrancando assim, ó, todo o sentimento e amor que eu tinha pelo Sérgio. Eu senti uma mão que entrou assim e arrancou. Aí eu fiz assim. Aí eu vi meu esposo, não senti mais nada por ele. E pensei assim, eu falei, credo, roubaram de mim todo o amor que eu tenho pelo Sérgio, não estou conseguindo sentir nada por ele. E Deus me mostrou isso no mundo espiritual. Então, gente, existe tanta batalha no mundo espiritual, uma dimensão tão forte assim, o mundo espiritual é algo tão denso assim, que às vezes nós não conseguimos entender, muitas ministrações, nós não conseguimos entender o nível, o tamanho da batalha espiritual. E a gente só vê aquilo que Deus permite que a gente sinta e veja. E eu já sabia que a gente estava combatendo um grande mal e que o cabo de guerra do lado de lá estava vencendo. E eu pensei, eu falei, Deus, o Senhor está comigo, Pai, eu não vou perder, mas eu não sei o que fazer agora. Eu perdi o controle sobre o emocional do meu esposo, eu perdi o controle de tudo. E Deus falou, mas eu tô com você e a ansiedade não vai te dominar. Então essa foi a grande vitória. Eu controlei aquela ansiedade e Deus ele me tirou daquela angústia, né? Eu estava ali na cova dos leões, porque a gente já tinha testemunho aqui no canal. Então até um dia deixaram um comentário aí falando assim, eu tenho certeza que vocês vão se separar. Eu já vi a separação de vocês. E o Sérgio respondeu lá, tá repreendido em nome de Jesus. O inimigo, ele trabalha o tempo todo para deixar a gente envergonhado, confundido, humilhado, sem teto, né? Sem amparo nenhum. Mas Deus, ele é poderoso para nos livrar dentro da cova do leão, dentro da angústia, dentro do processo da angústia, da ansiedade. E é interessante que o Salmo 91 não fala assim, eu vou tirar a angústia de você. Deus fala assim, eu vou te tirar da angústia. Então, a angústia, a ansiedade, o atormento na alma, a inquietação é algo que já veio determinado por Deus para vivermos situações de evolução, né? Eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até esses bombardeios, né, no nosso emocional.
E Deus fala, eu vou te tirar do bombardeio emocional. E Deus me tirou. E eu fiquei ali, né? Comecei a orar, glorificar o nome do Senhor. Abraão se fortaleceu dando glórias, né? E o meu esposo lá, na mão do inimigo, na mão de Satanás, o inimigo comemorando, fazendo festa. Tipo, perdeu, você é uma derrotada. E eu sentia que eu tinha perdido mesmo, que o meu casamento tinha ido pro ralo. Porque parece que tinha sido um decreto, assim, ó, do inferno. Já estava determinado. E de uma forma, assim, sobrenatural, Deus começou a me tirar um peso tão grande que eu estava carregando com aquela opressão. E aquela opressão foi tão forte sobre a minha vida e a vida do meu esposo que a gente começou a inchar. O nosso corpo físico mesmo, gente. Começou a inchar, o Sérgio começou a engordar, e eu me senti inchada assim, ó, parece que eu tava assim, ó, oprimida. Então, nesse dia o Sérgio falou, eu vou embora, foi e tal, e eu comecei a desinchar ali, e eu comecei até a me sentir bem fisicamente, como se fosse um alívio. Nossa, que alívio, só que por dentro, aquela angústia querendo me dominar, aquela ansiedade, e o Espírito Santo falando assim, não vai atrás do seu esposo, somente ora e se consagra. Parecia assim, algo impossível da gente se consertar. A coisa foi tão feia, a peleja foi tão grande, a vitória do inimigo foi tão forte que parecia algo assim impossível. Já tinha sim no meu coração determinado que eu estava solteira mesmo. E isso foi uma semana, mas parece que foi um mês assim, porque Deus ele também queria tratar com a gente, creio eu. E Deus ele permite que o inimigo, né, alcance muitas vezes a gente não vale para ele mostrar que ele é Deus, para ele livrar. E ele trata não só com a gente, mas principalmente com o inimigo da nossa alma, principalmente com aqueles que querem derrubar, destruir um casal, uma família. E o inimigo comemorando do lado de lá. E eu na posição que Deus ordenou eu ficar, né? Cantando, louvando, adorando ao Senhor. As pessoas chegavam, falavam, cadê o Sérgio? Eu falava, meu esposo está trabalhando, tá por aí, foi na casa da mãe dele. Eu não contei para ninguém que a gente tinha se separado. Deus deu ordem para eu me calar. Até que eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, era a Amanda que tinha mandado para mim um vídeo. Coisa que ela nem faz, acho que foi a única vez que ela fez isso. Quando eu abri aquele vídeo, era um pastor falando tudo que a gente estava passando ali. E ele falou assim, pega a sua aliança agora. Eu peguei minha aliança, coloca na palma da mão que eu vou orar. E fez aquela oração, eu recebi, coloquei minha aliança no dedo. E o Sérgio no outro dia me mandou mensagem. E ele me disse assim, vou buscar minhas coisas. Falei, tudo bem, pode vir. E aquela angústia tentando me dominar. A ansiedade, a depressão querendo pegar feio mesmo. E Deus me tirando dela. Através do quê? Da invocação ao nome do Senhor. Ele me invocará. E eu lhe responderei, estarei com ele no momento difícil, na angústia, dela o retirarei. E o glorificarei. O meu esposo falou, vou buscar minhas coisas aí. E quando o Sérgio veio, eu nem acreditei no que eu vi. Ele estava assim, nossa, parece que ele estava dentro de um baú, sabe? Ele chegou assim, não sei por que disso, a vida ela é espiritual. Ele cheirava fungo, mofo, o cabelo cheirava fungo. Ele estava totalmente com outro cheiro, assim, de fungo, de mofo, de coisa guardada. Eu acho que era Deus que estava guardando ele para mim, lá na casa da mãe dele. Da pessoa mais iluminada que eu já conheci, depois de Deus, da minha mãe. Tipo assim, cheirava fungo, mofo, assim, a coisa estava feia, não estava bom para ele. E eu tinha desinchado, sabe? Eu estava bem leve, bonita, eu até tinha tirado uma foto e colocado no perfil do WhatsApp, e eu vi que ele gostou daquela foto. Ele falou, nossa, você tá diferente, com brilho diferente. Então Deus queria tratar também com o meu esposo, porque ele ficava um pouco dividido, sabe? Entre coisas que pessoas falavam e a nossa vida, né? Então o inimigo ele sabe como lançar a seta, o dardo inflamado através de pessoas que te amam, que cuidam de você. E para finalizar, dela o retirarei e o glorificarei. Então, glorificar significa exaltar e enaltecer. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Ninguém que chama Deus estranho, mas os filhos de Deus serão sim exaltados e glorificados numa guerra e numa peleja, né? Porque como eu disse, o inimigo já estava assim cantando a vitória, né? E eu sentia aquela derrota, eu falava, Deus do céu, o inimigo venceu, pai, perdi a guerra. Porque a guerra, gente, estava travada já fazia uns 2 anos, né? E Deus, ele me mostra muitas pessoas em sonho. Deus, ele revela através de visão,
Falei, perdi a guerra feio pro inimigo. E quando ele voltou, foi quando a gente se acertou, né? Deus criou ali, preparou o cenário, né? Deus preparou todo o cenário quando ele veio buscar as coisas dele para ir embora. Então tinha gente do lado de lá que já tinha arrumado todo o contexto para ele ficar lá de volta. E ele voltou, Deus preparou tudo, me deu muita sabedoria, porque era uma situação delicadíssima e totalmente espiritual. Então não era físico, era totalmente espiritual. E a gente conseguiu quebrar uma barreira, né? E essa barreira foi quebrada pelo Espírito Santo, pela oração que eu tinha recebido ali, pela resposta de Deus. Que Deus tinha me conduzido como eu deveria agir, através da oração e da busca e do silêncio. Essa barreira foi quebrada, a gente se acertou. E eu lembro que começou a chegar mensagens no celular dele, né? Falando, e aí, você vai demorar? Você não vai vir? Você não vai voltar? Né? E eu lembro que o Sérgio respondeu assim, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, isso foi uma bofetada na cara do inferno. Porque quem acha que pode separar um casal, está sendo um mensageiro, um instrumento de Satanás aqui na Terra. Aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Deus é Deus de famílias, entendeu? Quando se trata de famílias, Deus não trabalha com religião não, viu? Deus é Deus de famílias. Deus, ele preza pela união de um homem e de uma mulher. Se tem uma coisa que Deus preza, gente, é pela união de um homem e de uma mulher. Quando Deus abençoa, filho, ninguém pode amaldiçoar. Tem até um ditado que fala, aquilo que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Então pagaram muito preço para chegar nesse nível a guerra, né? De separar a gente. Foi uma separação de 5 dias. Só que Deus permitiu a separação para que nunca mais viesse a acontecer aquela sensação de separação. Sempre tinha isso na nossa vida. Parecia que era cada 15 dias, a gente vai se separar. Depois disso, acabou. Nunca mais. Então foi uma guerra que alguém despertou para fazer o meu esposo ir embora. E essa pessoa não sossegou enquanto não chegou nesse nível dela apalpar a vitória ali. Então o inimigo, ele sempre vai achar que ele está vencendo. Igual quando Sambalat e Tobias zombava de Neemias, dizendo assim, deixa ele se construir, vai vir uma raposa de pedra e vai derrubar facilmente. Então, o inimigo, aquele que luta contra a sua vida, seja lá o contexto que for, financeiro, espiritual, sentimental, emocional, ele sempre acha que vai te ver na pior, que vai conseguir te ver na pior e caído, prostrado. E Deus, ele deixa a pessoa achar que tá tudo bem para ela. Né? Aquele que usa as armas do inferno, Deus, ele deixa a pessoa gastar energia, gastar dinheiro, né? Com vela, com isso, com aquilo, pagar Pai de Santo. Deus, ele deixa. E ele permite a gente na angústia, igual fizeram com Daniel. Gastaram muita energia para pôr Daniel lá na cova dos leões e esperar ainda amanhecer o dia para ver só os ossos lá. Ou talvez nem isso. E o dia amanheceu e Daniel estava ali. Estou aqui. Sou eu, Daniel. E Deus manda eu te falar, aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Deus manda eu te falar que todo aquele que tem se levantado para te angustiar, para te denegrir, para achar que você está na posição pior, mais fraca, né? O menos favorecido. Geralmente cristão é tido como o coitadinho, ninguém dá crédito para o nosso Deus. Deus manda eu te falar, filho, eu vou deixar o inimigo gastar todas as fichas e todas as energias que ele tem, mas quando eu chegar, vai ser para sacudir com o inferno. Então eu lembro que a resposta que o Sérgio deu no WhatsApp, aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Nossa, a pessoa ficou com ódio, né? Do Sérgio, com raiva um bom tempo. E teve 2 trabalhos, um de emburrar, o outro de desemburrar, porque aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Então não temas a peleja que se levanta contra a sua vida. Deus manda eu te falar, filha, parai, olhai e vede o livramento que o Senhor te dará. Apenas glorifique e invoque o nome do Senhor e confia, porque Deus vai te tirar da angústia. Deus, ele vai te livrar e ele vai exaltar o teu nome. Deus não vai te deixar envergonhado e confundido, não. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, gente. E até o próximo vídeo. Beijos!